horroroso. O Cruzeiro 1, Remo 0, Cruzeiro 16 pontos. Eu falei, essa colocação do Cruzeiro no campeonato é ilusória. O Tite deixou terra arrasada. O Arthur Jorge está corrigindo o rumo. A nau já está navegando em águas tranquilas, né? É outra história, gente. E olha que o Cruzeiro com o time ele é alternativo. Sem Matheus Pereira, sem Fabrício Bruno, todos, né, estavam suspensos, mas agora poupados para o jogo importante que é terça-feira. Agora, vou dizer um negócio para vocês. Como é que a CBF permite jogo num pasto desse? Isso é um pasto. Você botar vaca e cavalo, eles vão pastar. Isso é um pasto, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha colocar um time como o Cruzeiro, o Flamengo, o Palmeiras, para jogar num pasto desse. Me perdoe o pessoal de Belém do Pará, isso é um pasto. Isso é um pasto. Sem condição nenhuma de ter um grande jogo. É um pasto. E ainda assim o Cruzeiro foi lá e ganhou bem. Olha, eu tenho uma notícia importante para a China Azul, que vai mexer com a torcida do Atlético, tem uma notícia importante. Vou falar ao longo do programa, tá? Uma notícia importante. Hoje eu conversei com gente lá do Flamengo e tive uma informação que eu não tinha, que ninguém tem, tá? Depois eu vou falar mais pra frente no nosso programa, Jair Carvalho Esporte, se inscreva. Tá bombando e tá legal? Senta o dedo no like, minha galera. Vamos, ó o nosso Regis aí, ó. Ó o nosso Regis aí. Ô Regis, Cruzeiro 1-0, nós falamos aqui. Essa posição do Cruzeiro no Z4, ela é ilusória. É reflexo da terra arrasada que o Tite deixou, mas logo, logo esse time vai subir. E você conhece o técnico melhor que eu, porque foi campeão do seu Botafogo. Cruzeiro já com 16 pontos, 12º lugar, né? Deve terminar aí o turno lá com 23, 24 pontos, tá ótimo. Eu falei, não tem a menor preocupação com o rebaixamento. Ó, tinha gente aí, cronistas, olha, tem que abandonar Libertadores e Copa do Brasil, vamos pensar no brasileiro. Eu falei, calma, que isso, que abandonar? Daqui a pouco o Cruzeiro tá lá em cima. Quem vai cair é Remo, é Mirassol, Chapecoense, essas equipes já vão cair. Esquece. Gramado horroroso, boa vitória, boa noite, Jaci, Wellington Nunes. Ô Regis, é inadmissível a CBF deixar ter jogo num pasto desse, é um pasto. Se você colocar boi e vaca lá, eles vão pastar o dia inteiro. Gramado horroroso. Seja bem-vindo, Regis. Boa noite, Jaci, boa noite a quem está nos assistindo. Jaci, hoje eu olhei para aquele campo lá, para a imagem do jogo, me lembrou aqueles joguinhos mequetrefe de campeonato estadual no interior. Não lembrou? Sem dúvida nenhuma, Regis. Cara, eu olhei assim... Vai olha lá, jogadores do Cruzeiro estão fazendo assim para a torcida lá. Olha lá, para a torcida que está lá no... Bacana, lá nesse pasto, lá nesse estádio horroroso. Eu sei até generoso demais, porque está falando que boi e vaca come lá. Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Há controvérsias. É verdade. Eu vou querer estar nesse pasto aí, né, Regis? Eu olhei para o estado do gramado, eu olhei para o ambiente do campo, assim, falei assim, gente, isso está parecendo campeonato estadual. Verdade. Aqui é joguinho mequetrefe de interior, só pobre. É por isso que o campeonato brasileiro não evolui, que o futebol brasileiro não evolui. Certo? Não há não há um consenso em preservar o produto, Jaci. Certo? Isso é coisa que você não vê em qualquer campeonato da Europa. É verdade. O campeonato mais mequetrefe do mundo, você não vê um pasto desse aí, você viu? Certo? Hoje em dia, sinceramente, os campos aí são muito mais arenas para shows. Hoje, o Botafogo jogou lá em Brasília, porque tinha show lá no Engenhão. Hoje, lá no Baenão, foi lá nesse Baenão aí, porque tinha show no Mangueirão, do Guns N' Roses, pior que é decadente, né? Se fosse o Guns N' Roses da década de 90, ainda ia, né? Mas é decadente. Mas o que importa, Jesse, é o seguinte: 3 pontos são muito mais que 3 pontos. São 3 pontos muito simbólicos. Primeira coisa, Cruzeiro nunca tinha ganhado do Remo lá, Jesse. Verdade, primeira vez. Foi a primeira vez. Foi a primeira vitória fora de casa. Foi uma vitória preservando jogadores. E foi uma vitória que não machucou nenhum jogador
para terça-feira contra o Boca. Olha que maravilha. Então, foram 3 pontos com 100% de aproveitamento, além da pontuação. Foi um jogo perfeito. Foi um jogo perfeito. Agora, o meu único medo é que amanhã a turma do departamento médico do Cruzeiro não chegue para o Arthur Jorge e fale assim: Arthur, a gente precisa fazer controle de carga no Arroio. Ele não vai poder jogar terça-feira. Está jogando muito, né? Na verdade, não é nem o departamento médico, é o departamento de fisiologia, que é Exato, um pouco mais gente. diferente. É os burocratas lá da medicina. Certo? Os burocratas lá. Eu tenho medo disso. Chegar e falar: oh, não, tem que fazer controle de carga no Arroio. Rodrigo, pede para o nosso Ed dar uma melhorada lá, porque tá congelando a imagem, está sem o áudio do Regis. Daqui a pouco o nosso Regis volta, né, para falar com a gente. Está congelando aí, Rodrigão. Dá uma mudada aí. Pede para o Regis sair e voltar. Tá ok? Ah, agora voltou ok. Vai lá, Regis. Está congelando sua imagem. Tá ok agora? Rodrigo, tá congelado o nosso Regis aqui, ué. Para mim tá congelado. Vamos lá, então. Jaci, dá uma olhadinha na sua internet. Tá ok o Regis aqui, Jaci. Não, é perfeito aqui. É perfeito. Como tá todos os dias. Regis tá ok. Regis tá ok. Entra e sai de novo. Vamos lá. Estamos ao vivo em cores, canal Jaci Carvalho Esporte. Cruzeiro 1, 0 para o Remo, 16 pontos. Cabuloso voltando ao seu lugar de origem. Como disse o telespectador, daqui a pouco está no G4. Porque esse é o lugar do Cruzeiro. Arthur Jorge encaixando o time, Evandro Abreu. Evandro, é isso aí. Treinador de verdade, outra história, gente. Como é que o Cruzeiro perdeu 3 meses com aquele horroroso do Tite? Ó, o Nex aí, ó. Boa noite. Partidaço João Marcelo hoje. Foi bom, né? Colocou o João Marcelo, colocou outros jogadores. Matheus Pereira poupado, porque estava suspenso. Fabrício e Bruno vão entrar com todo o gás contra o Boca Júnior. Geraldo Leôncio, boa noite, Jaci Carvalho, sou seu fã, obrigado, tamo junto, Cruzeiro sempre. Olha, daqui a pouco tem uma informação importante que aconteceu no passado, né? No passado recente, mas é uma informação quente. Cabuloso, quanta diferença faz um técnico? Meu amigo, técnico de verdade é isso. Eu disse, quando o Cruzeiro contratou, Tite é um ex-treinador em atividade. E está comprovado isso com o trabalho do Arthur Jorge em tão pouco tempo. Olha o nosso Regis voltando aqui. Vamos lá, Regis, complementa aí que deu uma congelada em você. Jaci, eu falar do medo que eu tenho da turma do departamento médico aí chegar e falar para o Arthur Jorge que o Arroio precisa fazer controle de carga. E como está jogando o Arroio, hein, Regis? Como está jogando? Jogando bem. Foi decisivo hoje, mais uma vez. Foi decisivo, certo? Pena que o nosso Caio Jorge ainda não voltou a mostrar o melhor futebol dele. É verdade. Ele, claramente, você vê que não é o mesmo Caio Jorge de 2 meses atrás. Sentiu. Maria Guimarães, o Cruzeiro está jogando demais. Ô, Regis, será que o Caio Jorge não está guardando os gols para o jogo com o Boca terça-feira? Eu estou com esse pressentimento, viu? Ué, é uma boa. Certo. Se estiver guardando, é uma boa. Mas eu acho que artilheiro não guarda, não, Jaci. Artilheiro, jogador bom é fominha, gosta de fazer gol. É verdade. Ele está demorando a voltar ao ritmo normal dele. Eu lamento profundamente essa contusão que ele teve nesse início de temporada, porque se ele estiver jogando normalmente, ele estaria aí em um dos possíveis convocados para a seleção, para a Copa do Mundo. Agora, nessa situação que ele está, ele não vai para a Copa do Mundo. Não vai. A solução agora é voltar a repetir o futebol, o bom futebol, que ele já mostrou que tem no Cruzeiro, certo? Tem 3, 4 partidas que ele voltou aí, que não está do mesmo jeito. Mas quem sabe contra o Boca, certo? É um jogo grande, jogo com mais de 50 mil pessoas no Mineirão, ele vai demonstrar aquele bom futebol que já mostrou aqui na temporada passada e também no início dessa temporada. É verdade, o nosso Frederico está dizendo aqui o que o Regis disse. Primeira vitória do Cruzeiro contra o Remo
jogando lá em Belém do Pará, naquele pasto, infelizmente, me perdoem os torcedores, a população de Belém do Pará, mas, pô, isso não é campo para o Cruzeiro jogar, para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Corinthians, tá de sacanagem. Isso é um pasto. Olha, Andornelos aí, Jaci, quero sua opinião. Vale mesmo a pena investir 324 milhões no Luiz Henrique, apenas um jogador? Ué, se o Flamengo pagou 300 milhões no Paquetá, botar mais 24 milhões pelo Luiz Henrique, eu pego. O Regis tem mais autoridade para falar do Luiz Henrique do que eu. E aí, Regis, vale ou não vale? Olha, o Luiz Henrique, o que ele jogou em 2024 pelo Botafogo, ele vale isso aí. Ele vale isso aí. E eu acho que não deve... É um trem meio estranho, né? Porque ele vai para a Copa do Mundo, principalmente agora que o Estevão saiu. Ele está garantido. Ele vai para a Copa do Mundo. E vai ser um jogador importante. É um jogador importante. Eu não sei se vale a pena investir agora ou depois da Copa. Tal. Só sei o seguinte, independente do valor, é um jogador que vale a pena, que entrega, certo? É um jogador decisivo, importante e que pode, assim, ser diferencial numa trajetória, numa temporada de uma equipe. Pode ser. Jaci, mas uma coisa que eu queria falar para você... Diga. Que hoje eu estava me lembrando aqui que o Remo tem uma importância enorme na história do Cruzeiro. Em 1994, no Campeonato Brasileiro, o Remo veio aqui no Mineirão. Aquele 5-1 no Mineirão? Exatamente. Aquele 5-1, gente, o que resultou aquele 5-1? Deu uma virada de chave. Resultou na queda do César Massi. Foi. Que foi um grande presidente, mas na época o resultado foi tão desastroso que ele caiu. E foi a chegada do Zezé Perrella no Cruzeiro. Verdade. E que foi o tempo mais vitorioso, os anos mais vitoriosos do Cruzeiro são os anos da era Perrella, Zezé e Alvimar. Verdade. Então o Remo tem, mesmo tendo feito aquele estrago lá em 94, tem uma participação importante na história do Cruzeiro. É verdade, Regis. Estou esperando o nosso Lucas Pimenta entrar com a gente aí, do Semis Clube. Cruzeirense está lá em Orlando, feliz da vida. Trabalha muito homem, mas disse que vai entrar com a gente aqui para bater um papo. Lauro Costa, time do Cruzeiro melhorou muito. E isso a torcida quer bola na rede. Meu amigo, a bola na rede. Agora, eu estou encantado com o futebol do Arroio. Né? Ele encara os caras, ele vai para cima, ele dribla, ele cria situações, ele cruza, ele chuta em gol. Que canhotinha. O goleiro do Remo salvou uns 2 gols ali, chutes do Arroio, viu? Olha o nosso Flávio Araújo. Boa noite, pessoal. Hoje o mais importante foram os 3 pontos. Vamos, Cruzeiro. Pegar cada vez mais confiança. Ô, Regis, o Cruzeiro vai ter 2 jogos de suma importância essa semana. O primeiro, contra o Boca, terça-feira, que ele tem que vencer. Só a vitória interessa. Em função da derrota. Né? Ninguém espera derrota, mas muito mais inesperada contra o Católica, quando o Cruzeiro foi muito superior, não fez os gols, tomou no finalzinho, né, o 2-1. E sábado, o Atlético Mineiro, no Mineirão, jogo de ida do Campeonato Brasileiro. Você espera? Dá para pensar no Atlético ou vamos pensar e focar só no Boca, Regis? Você tem que focar só no Boca agora. Só no Boca. Até porque a situação é muito favorável para o jogo do Boca. Você vê, olha, distanciou 3 pontos, fora de casa, quebrando tabu, certo? E distanciando da zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento agora é passado. Está lá embaixo. É água passada. Era o Tite. Não tem mais essa história. Não machucou nenhum jogador para o jogo de terça-feira. E terça-feira, gente, tem mais de 50 mil ingressos vendidos no Mineirão. Gente. A torcida vai estar lá apoiando. Certo? Está lá apoiando. Ingressos esgotados, ou seja, 60 mil pessoas no mínimo. É isso aí. Então, tem um cenário todo favorável para você chegar na terça-feira, fazer um grande jogo contra o Boca e conquistar os 3 pontos. Certo? O time deu
aliviada no Campeonato Brasileiro. Tá vivo na Copa do Brasil, empatou fora ali, vai decidir em casa, certo? E no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, vai enfrentar um Boca. É claro que o Boca está em boa fase, ganhou do River Plate lá domingo, o Boca está bem. Esse ano o Boca voltou a ser um dos candidatos ao título, não pela camisa, mas pelo futebol que está jogando. Então, é um jogo que você quer concentrar total atenção nele. Deixa o Galo lá para depois. Pensar a partir de quarta-feira. Até hoje, de hoje até terça, é só Boca. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.